Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, esclarecimento importante a respeito do Grupo City, direção do Grupo City, inclusive envolvendo Ferran Soriano. Além disso, vamos trazer também informação sobre o patrocinador master do Bahia, para completar tudo sobre a partida e situação na tabela. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar, gente, tá aqui o cupom Prossegue, a promoção na Centauro, o cupom Bara10 e com ele você pode adquirir esse tênis da Lacoste, nas nossas cores aqui, branco com detalhes em azul e vermelho, exatamente ele. Agora vejam aqui, vendido e entregue pela Centauro e o último mais unidades, então você tem que correr e aproveitar logo essa oferta, usar o cupom Bara10 e somar com o desconto do site e tá aqui o valor final, gente, vai de R$ 599,99 para R$ 310,50, quase metade do preço, ou 326,84 dividido em 4 de 81,71 sem juros. Para você não perder essa chance, clique no link, fique sabendo pelo comentário também na descrição do vídeo, clicou, usou o cupom Bara10 e garantiu a oferta. Antes de começar o assunto aqui, gente, inclusive, claro, se tem jogo, tem jornada esportiva, eu conto com cada um de vocês, provavelmente a partir das 19h30, trazendo tudo lá diretamente do estádio do Mineirão, isso mesmo, canal do PUC, canal Bora Bahia, lá ao vivo, então a gente conta com vocês aqui nessa jornada esportiva e depois, a depender das circunstâncias, a gente pode ser que tenha pós-jogo, então fiquem atentos também às notificações. Vamos para o assunto de hoje, por falar realmente em BH, está aqui, gente, registro da chegada do Bahia e teve inclusive recepção da embaixada lá de BH com o nosso tricolor de aço chegando no hotel, tá aqui, ó. Aí, gente, enfim, né, já estão lá agora, cumprir a missão, tentar voltar a pontuar, até porque a tabela tá aqui, gente. Tivemos mais alguns jogos no dia de ontem, a zona de rebaixamento teve mudança, mas vejam aqui, o Flamengo perdeu para o Fluminense, isso é bom pra gente se aproximar aqui do G4, o Bahia vencendo chega aos 48 pontos, fica apenas 3 do Flamengo, então foi bom resultado pro Bahia. Corinthians e CAP 5-2, então o Corinthians deu uma respirada e jogou o Atlético Paranaense e Vitória para a zona de rebaixamento, além do Fluminense, que também venceu e ultrapassou as equipes e abriu distância para o Z4. Hoje tem aqui Cruzeiro e Bahia 21h30, tem outras partidas também que interessam a gente agora. Independente disso, o Bahia tem que fazer a parte dele para garantir aí essa partida, nessa partida tão importante de jogo de 6 pontos, na verdade, disputa direta pela Libertadores, o Bahia garantir esses 3 pontos. Falando na partida, tá aqui, gente, o GE analisou o que espera da partida. Vamos ver aqui. Nessa sexta-feira, às 9h30, o dinizismo vai dar mais um passo na sua construção no Cruzeiro. Poucos jogos desde a chegada de Fernando Diniz, mas nessa sexta ele tem mais um. Cruzeiro e Bahia, jogo do Mineirão, 9h30, como eu disse, na sexta. Um jogo bem interessante, de dois times fortes dentro do Campeonato Brasileiro. O Bahia hoje olhando só para o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ainda dividindo atenções com a Sul-Americana, mas distante de um próximo jogo do Sul-Americano, e um Cruzeiro que precisa se recuperar dentro de casa. É impressionante como no segundo turno o time que herdou ali o trabalho do primeiro turno do Fernando Seabra, um primeiro turno forte de forma geral, esse time no segundo turno parou de jogar bem. Está com dificuldade de performar e dificuldade em resultados. É só a 15ª campanha do segundo turno do Brasileiro. E jogando em casa, por exemplo, são 5 jogos, só ganhou do Atlético Goianiense. Então é um time que precisa melhorar no Mineirão, que precisa voltar a performar dentro do campeonato. Detalhe curioso, uma curiosidade mesmo. No ano passado, o Cruzeiro não foi um time forte dentro de casa, foi um time bastante fraco dentro de casa. Só ganhou um jogo no Mineirão, exatamente um jogo contra o Bahia, uma vitória por 3-0. E é isso que o Bahia quer evitar nessa viagem a Belo Horizonte. É um time, para mim, mais fortalecido, um time que está focado só no brasileiro, como eu disse, e que eu acho que pode buscar esses pontos como visitante, né? Vamos ver se o Rogério Ceni vai conseguir montar uma equipe forte, uma equipe capaz de se reabilitar depois da derrota contra o Flamengo dentro de casa. O Bahia também não mantém a mesma toada do início do Campeonato Brasileiro, quando se pensou até numa briga mais direta por título, em vaga na fase de grupos da Libertadores. Ainda está metido nessa briga da Libertadores,
mas perdeu um pouquinho de força. Até por tudo isso, é um confronto direto. Bahia e Cruzeiro hoje estão na mesma faixa de pontuação, então esse jogo se torna ainda mais interessante, o jogo que a gente vai poder acompanhar no Mineirão, às 9h30 de sexta-feira. Tá aí, gente, é isso mesmo, o panorama é esse, interessante, os times meio que se esperam em relação à situação, o Cruzeiro e Bahia não vivem um bom momento, então o Bahia tem que saber aproveitar isso, o Bahia tem que tentar surpreender, se conseguir jogar bem, dá para vencer, agora o problema é que o Bahia não vem jogando bem, então o Bahia tem como principal inimigo a si próprio, o Bahia tem que se desafiar, o Bahia tem que se superar e conseguir, de repente, aí trazer 3 pontos que seriam relevantíssimos, o Bahia conseguiria abrir espaço em relação ao Cruzeiro e para completar se aproximaria novamente do G6. Outra informação que eu trago agora é importante, gente, é a respeito do patrocinador master do Bahia. Algumas pessoas ainda estão me perguntando a situação e está aqui, gente. Patrocinadora do Bahia, Esporte da Sorte, autorizada pelo Ministério da Fazenda. Está aqui a reportagem de Melissa Lima, lá no BNews. E a Casa de Apostas Esporte da Sorte, patrocinadora master do Bahia, foi incluída na lista do Ministério da Fazenda dos sites que estão autorizados a atuar no Brasil. O movimento aconteceu após semanas de incerteza, inclusive para os times que a casa patrocina. Né? E até aqui, a Bet é ligada à Sport Game Brasil, que ainda administra a Unabet, também licenciado. O Ministério divulgou a alteração da lista nesta quarta, com a observação de que a inclusão da empresa só aconteceu por decisão judicial. Com a alteração, a lista nacional, antes com 96 empresas, passou a ter 98. Então tá aí, gente. É o maior patrocinador master da história do Bahia, é bom que se diga isso, né? Às vezes se perde de vista essa informação. O Bahia tem um contrato até o final de 2025, 3 anos, 57 milhões, que dá cerca de 19 milhões por temporada, mas também é bom que se diga que essa decisão é a tal da decisão precária, via liminar, a liminar garantindo. Então, que a gente tenha pé no chão, tenha cautela, e a gente tem que acompanhar de perto, e o Bahia também esse tipo de situação. Mas, querendo ou não, com liminar, já foram garantidos aí judicialmente em relação à permanência nas camisas, e o Bahia segue adiante, atento, inclusive, a toda essa movimentação e a todo esse imbróglio. Para completar aqui, gente, falar em imbróglio, vamos trazer aqui uma situação que muita gente me perguntou, Bari, é a situação de Ferran Soriano, como assim, fica, não fica? E, gente, a preocupação, ela é relevante, a preocupação é justa, afinal de contas, é o grande cabeça pensante dessa parte técnica ligada ao Grupo City, com repercussão direta no Bahia. E aqui vamos trazer uma boa notícia, isso mesmo, gente, vamos trazer aqui uma boa notícia de um site que acompanha de perto todo esse contexto envolvendo a cúpula do City Futebol Group. Vamos trazer aqui, gente, essa situação para que a gente depois comente um pouco mais. Está aqui o site City Extra, lá ligado inclusive ao UK, né? Lá na Inglaterra, o site. Eu estou colocando aqui com a tradução para vocês entenderem todo o contexto. Está aqui, ó. Futuro do CEO do Manchester City, Ferran Soriano, revelado como possível sucessor nomeado. Como é tradução, vez e outra pode ficar estranha a palavra, mas vamos que vamos. Tá aqui, inclusive, ele, né? Ferran Soriano tá aqui, né? Enfim, né? Com toda a cúpula aqui do Grupo City, de certo modo, né? Tá ali o Barak, inclusive. E tá aqui, gente. Um novo relatório destacando as mudanças em andamento no Manchester City abordou o futuro do atual CEO do clube, Ferran Soriano. As explicações e clarezas sobre o futuro do clube do futebol surgem em um período de mudanças confirmadas e especuladas na liderança da operação depois que o Manchester City confirmou a saída de Tchik Beckstein de seu cargo no final da temporada. Tchik, gente, era diretor de futebol do Manchester City. O técnico de 60 anos, no caso o técnico, ele, né, que é diretor, chama de técnico, né, estava no cargo de diretor de futebol desde 2012, comandou o melhor período da história do clube, mas será substituído por Hugo Viana, do Sporting, lá de Portugal, após o término da temporada. Hugo Viana, gente, é português. E aqui continua a reportagem, e aqui prossegue. Há também certeza atual em torno da posição de Pep Guardiola como treinador principal, com o técnico catalão no último ano de contrato, permanecendo em uma posição de dilema enquanto decide se estende sua permanência para uma 10ª temporada. E o novo relatório ofereceu insights sobre o futuro do Manchester City do CEO transformacional do City Football Group, Ferran Soriano, uma figura amplamente creditada pelo enorme sucesso visto pelo grupo como negócio de futebol em todo o mundo. De acordo com informações do The Athletic, o diretor executivo do Manchester City, Ferran Soriano, deve continuar em sua função atual no clube, pelo menos, gente, pelo menos pelos próximos 2 anos. Tá aí, excelente informação. Tá? Aqui prossegue. Vale ressaltar que houve rumores nos últimos meses de que Soriano estaria se preparando para deixar o Manchester City, além da saída confirmada de Tchik Beckstein no final da temporada em curso. No entanto, o relatório explica que Ferran Soriano continuaria trabalhando para o City Football Group, embora em um país diferente e com uma função diferente. No entanto, é reafirmado que o pensamento atual é que ele ficará no local pelo futuro previsível. Em uma frente pessoal em relação a Soriano, o The Athletic revela que sua esposa e suas 2 filhas estão estabelecidas em Manchester, não estão procurando mudanças. Mas se uma substituição for necessária, é declarado que o pensamento atual é que o diretor de operações do City Football Group, Raul de Vries, estaria preparado para assumir.
Soriano é um membro antigo da hierarquia do Manchester City, tendo assumido o cargo de CEO do clube em setembro de 2012, com perdas reduzidas pela metade no primeiro ano e meses de sua gestão. O técnico de 57 anos, no caso é ele, né, o profissional, aqui a tradução, nascido em Barcelona, foi fundamental na substituição do primeiro técnico do clube a vencer a Premier League, Roberto Mancini, pelo igualmente bem-sucedido Manuel Pellegrini, que foi encarregado de ganhar 5 troféus em 5 anos. Né? Então tá aqui, né? Inclusive diz aqui, Mancini rebateu Soriano pela decisão, conforme relatado pelo Mirror na época, né? E aí, em 2023, para completar aqui a reportagem, como CEO do Manchester City, Ferran Soriano foi eleito para o Conselho da Associação Europeia de Clubes, tendo sido anteriormente observador do Conselho por um período de 2 temporadas. Então tá aí, gente. Fiquem tranquilos, Ferran Soriano não vai sair. A gente tinha meio que antecipado, com base na informação que surgiu ontem. A gente fez esse contraponto e tal esclarecimento que não deixa nenhuma dúvida. Permanece pelo menos por 2 anos, até por razões familiares, mas não só por isso. E se ele se afastasse, seria afastamento orgânico, mas em outro país ele continuaria fazendo parte do Grupo City. Provavelmente ele voltaria, inclusive, à Espanha e tentaria se aproximar um pouco mais da equipe do Girona, inclusive, até porque um dos sócios da equipe do Girona é o irmão de Pep Guardiola, o Pere Guardiola. E para completar, tem explicação aqui, gente, em relação a Ricardo Bigon. Está aqui a reportagem em italiano, porque ele também teve esse anúncio e acharam que ele que ia substituir Ferran Soriano. Para a gente arrematar aqui, trazer todo o esclarecimento. Tá aqui, gente. Ricardo Bigon é o novo diretor técnico global do City Futebol Group. Tá aqui, gente. Ele foi nomeado diretor técnico global. A confirmação veio por meio de comunicado interno enviado pelo CEO, Ferran Soriano, que informou a equipe a importante nomeação. Soriano também anunciou um próximo briefing para explicar como funciona a nova estrutura. Então, Soriano, gente, ele vai parar para explicar tudo, com todas as mudanças que foram feitas. Aqui tá, já antecipando. Na sua nova função, o Bigon fará parceria com Brian Mahmood, que continuará a gerir a área desportiva do Grupo City, enquanto Bigon se concentrará mais na gestão estrutural. A colaboração entre os dois verá Mahmood como mentor. Bigon ingressou no City Futebol Group em janeiro de 2023 como consultor técnico e acompanhou de perto os acontecimentos de Palermo, participando ativamente do mercado de transferência. Com essa nova nomeação, a carreira de Bigon continua em ascensão, demonstrando mais uma vez a confiança nele, depositada pelo grupo. Então tá aí, gente, situação esclarecida. Soriano continua, CEO é acima, e abaixo dele tem aí Brian Mahmood, e vai ter também agora justamente Ricardo Bigon, italiano, e aí um vai ficar mais na parte ligada ao futebol e o outro mais a parte estrutural. Brian Mahmood vai continuar com essa parte aí desportiva, enquanto Bigon com a parte estrutural. Todos eles, gente, têm gerência em relação ao Sport Clube Bahia. Mas, excelente notícia. Para quem tinha alguma dúvida ainda, fiquem tranquilos, Ferran Soriano continua. Isso é muito importante para o nosso tricolor de aço. É isso, gente. Se você gostou, deixa seu like, inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 70 mil. Aproveita a promoção da Centauro e espero vocês aí na jornada esportiva e depois, quem sabe, no pós-jogo. Tamo juntos, saudações colores. Até mais.